Pai do Senhor, glória a Deus. Preparando aqui a benção aqui. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmã Rosana. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor, dona Fátima. Está online aí conosco também. Glória a Deus. Hoje vamos fazer aí um estudo, vamos falar um pouco aí sobre o profeta Oséias, né? Falar um pouquinho sobre os profetas menores, especificamente aí o profeta Oséias, e nós vamos estar fazendo aqui um resumo, né, sobre os estudos anteriores, né, que nós fizemos aí a respeito dos profetas maiores, né, e o porquê, né, nós chamamos profetas menores e maiores. Nós vamos fazer um pequeno resumo, né, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando, e após a oração nós vamos estar iniciando, né, o resumo e o início da história do profeta Oséias. O profeta Oséias é uma história um pouco longa, então a gente vai ter que fazer 2 vídeos, fazer o primeiro hoje, o outro vídeo só terça-feira, mas Deus está no controle. Vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, queremos, ó Deus, te agradecer, ó Pai, porque Tu és o nosso Deus, Tu és Senhor. Glorificamos o Teu nome, ó Pai, pela vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai, que tem, ó Deus, estado, ó Pai, nesse empenho, nesse cuidado de querer conhecer mais a Tua palavra, de querer se aprofundar mais no conhecimento. Pedimos, ó Pai, a Tua bênção. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abrir entendimento, que o Senhor venha, ó Pai amado, tirar todo o impedimento, ó Pai, do inimigo contra as nossas vidas nessa hora, ó Pai, para a honra e a glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então, nós vamos estar hoje fazendo um pequeno resumo aqui, né? Eu separei um resumo breve sobre os profetas maiores, né? Falamos aqui Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, né? Que são os 4 maiores. Eles são conhecidos como profetas maiores por causa da literatura, né? Por causa dos seus escritos proféticos, que são maiores do que os dos demais profetas. Por isso eles são conhecidos como profetas maiores e assim foram qualificados. Mas isso não significa que o profeta ele perde a sua qualidade de profeta. Um é melhor que o outro, não é isso, né? Os teólogos colocaram eles nessa classificação decorrente à literatura, nada mais do que isso. Mas todos os profetas têm o seu valor, têm a sua importância. Além dos profetas maiores e menores, existem outros profetas que não são citados pelos teólogos, né? Nós vamos falar desses profetas também, porque eles são profetas, eles nunca deixaram de exercer o ofício deles, nunca deixaram de fazer a parte deles como homens de Deus, né? Então a gente tem que citá-los, né? Assim como também as profetisas, né? Que são muitas na Bíblia, muitas profetisas. Hoje a gente fica pensando, né? Hoje nós vemos se falar muito de homem, de pastor, né? Hoje se ouve falar muito dos heróis da fé, mas eu acho muito injusto a gente não falar, né? Dessas mulheres que fizeram parte, né, da história bíblica, mulheres essa que tanto no Velho Testamento como no Novo, elas tiveram a sua importância, o seu valor como profetisas. Então nós vamos estar falando delas também, né? São muitos vídeos que a gente vai ter que gravar até chegar nelas, mas eu creio que quando chegar esse momento valerá muito a pena, porque são histórias assim de suma importância, né? Eu queria estar também aqui falando, né,
sobre o profeta Oséias, né? O profeta Oséias, aqui está falando aqui no capítulo de número 1, né? Que o profeta Oséias, ele era filho de Beeri, né? Filho de Beeri. Beeri tem assim um significado, né, no nome, que quer dizer o bem em hebraico, né? Por isso que é muito bom a gente ter um conhecimentozinho, né, de hebraico para a gente poder tá aproveitando, né, para traduzir alguns escritos, né, da Bíblia, e não só isso, mas como também os nomes, que também tem muito significado positivo, né? Beeri quer dizer o bem, né? E nós vemos aqui também que Oséias, né? Oséias também tem a sua tradução, né? A sua colocação, né? No seu nome, que quer dizer salvo, né? Quer dizer salvo. Então, Oséias quer dizer salvo em hebraico. Então, isso é assim muito interessante. Embora seja um pouco confuso o início do capítulo, né? Que Deus manda ele estar casando-se com uma mulher de prostituta, né? Às vezes Deus mandava os profetas fazer algumas loucuras, né? Vamos assim dizer, né? Aos nossos olhos humanos a gente às vezes não entende, mas tudo isso é na finalidade de restaurar aquela pessoa, de trazê-la para o bem e para que ela não venha mais viver naquela condição que ela estava vivendo, prostituindo-se o próprio corpo, né? E ali ele casou, ficou com uma mulher, e essa mulher, inclusive, tem um período lá que ele brigou com ela, mas depois Deus ordenou que ele a procurasse de novo. Isso está registrado aqui no livro de Oséias, capítulo de número 3, a reconciliação de Oséias com sua esposa, né? É muito interessante, né? E ele teve filhos, teve vários filhos, né? Vários filhos, e dentre cada filho desse que ele teve, Deus estava dando um recado para o povo de Israel. Toda vez que Oséias tinha um filho, Deus não só falava qual iria ser o nome do filho, né? Dos filhos de Oséias, Deus é que dava o nome, falava, bota o nome. Por exemplo, aqui, ó, Oséias capítulo 1, né? Versículo 3 diz assim: foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse o Senhor, versículo 4, põe-lhe o nome de Gisrael, né? Gisrael, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Gisrael sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Então Deus estava dando um recado em cada filho que se nascia, né? Em cada, como é que eu posso dizer? Em cada alegria que surgia no mundo, né? Porque uma criança, quando chega ao mundo, é uma alegria a mais, é uma felicidade muito grande, né? É uma nova esperança, é uma nova geração. E cada milagre que era gerado por Deus na vida de Oséias, Deus ele dava um recado para ele transmitir ao povo, né? Ou seja, através do primeiro filho, né? O significado estaria o quê? Estaria cessando o reino, né? Ali do povo de Israel, ou seja, não haveria mais rei naquela época, iria cessar o reinado por ali, né? Através desse filho que nasceu de Oséias. Aí depois, no versículo, aí diz aqui, versículo 5: naquele dia quebrarei o arco de Israel e no vale de Israel. E tomou ela a conceber e deu à luz a uma filha. E Deus disse: põe o nome de
Lo-Ruama, porque eu não tornarei mais a comparecer da casa de Israel, mas tu lhe tirarei. Ou seja, Deus estava falando através de Oséias que o povo de Israel estava sendo negligente, estava sendo omisso, o povo de Israel estava se desviando do foco, né? Se desviando dos mandamentos do Senhor, por isso que o Senhor virou as costas para eles. Por isso que o Senhor, ele não estava mais abençoando, ele não estava mais com o povo, mas ele estaria com Oséias, porque no momento era o único justo ali. Então, mas aí a Bíblia continua, né, a nos falar, versículo 8, por exemplo: depois de haver desmamado a Lo-Ruama, concebeu e deu à luz um filho, e disse, põe, e Deus lhe disse, põe o nome, versículo 9, né, de Lo-Ami. Aí diz aqui: porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Então, outro recado que Deus manda levar para Israel. Então a gente aqui aprende que Deus, né, o nosso Deus, ele tem o seu momento, né, ele nos ama, ele não, né, Deus, ele está sempre disposto a abençoar, a ser com aqueles que são obedientes a ele, mas Deus sinaliza aqui que aos desobedientes, aqueles que se dizem ser e não são, aqueles que viraram as costas para Deus, né? Aqueles que querem se conduzir a si mesmo, mas não querem ser conduzidos pelo Senhor, o Senhor não será mais o seu Deus e ele estaria definitivamente a não estar presente no meio do povo. Isso seria um perigo, porque o povo de Israel sabia que toda vez que Deus se ausentava do povo, né, o povo perdia guerras, o povo voltava para o cativeiro, o povo era levado pelos seus inimigos, né? Existiam vários inimigos de Israel, os filisteus, caldeus, os hebereus. Então existem vários, né, inimigos que rodeavam Israel e o tempo todo queria massacrar Israel. Então o profeta Oséias, ele teve uma missão muito difícil, né? Uma missão muito difícil de falar sobre o juízo, restauração de Israel. O profeta Oséias também proclamou o juízo de Deus sobre o povo, né? Se nós formos analisar bem a palavra, né, inclusive teve um momento que é um momento que eu acho que mais me chama a atenção e mais é uma coisa que isso deveria preocupar todos nós. Isso que vocês estão fazendo aqui hoje, né, é muito importante, porque isso aqui quer dizer o quê? Para Deus, estou falando aqui para Deus, ele vê esse momento, ele vê cada um de nós, quando nós temos interesse de aprender mais sobre a Bíblia, de conhecer mais os profetas, de saber a vontade de Deus e analisar cada ponto, como Deus age, como Deus quer que as coisas sejam, e isso agrada a Deus. Deus, ele fica muito, muito contente quando se faz dessa forma. E eu queria estar compartilhando aqui com vocês algo muito importante no livro de Oséias. Deixa eu ver aqui, que diz aqui, Oséias capítulo 4, versículo de número 6, né, que eu acho que é uma das partes que mais me chama a atenção no livro de Oséias. Isso aqui é algo que não pode ser ignorado por ninguém. Se alguém se diz ser cristão, esse alguém não pode de forma alguma, em hipótese nenhuma, ignorar o que está escrito aqui, né? Por exemplo, Deus fala assim: o meu povo, né? Ele manda Oséias ir lá falar com o povo, e ele fala com o povo. Olha aqui: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, né? Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, e visto que
te esqueceste da lei do teu Deus, também eu te esquecerei dos teus filhos. Então Deus aqui ele está deixando claro o quê? O Senhor está deixando claro para o povo de Israel que iria cessar o sacerdócio, ou seja, não haveria mais ninguém para interceder pelo povo, porque o sacerdote naquela época ele era como um pastor. Ele recebia os pedidos de oração do povo, ele levava o sacrifício do povo diante da tenda, né, diante do holocausto, queimava o holocausto e ali, né, para a remissão dos pecados da humanidade, o sacerdote intercedia, ele orava e pedia a Deus pelo povo através daquele sacrifício, né? Através daquele sacrifício, né? Ele intercedia a Deus e Deus recebia o sacrifício de acordo com o pecado do povo, Deus perdoava o pecado, né, e atendia a oração. Era assim naquela época. Só que Deus aqui estava falando que não ia só encerrar, conforme nós lemos lá no início, Deus falou no início, que ele iria encerrar o reinado do povo de Israel, ou seja, não haveria mais rei, ou seja, não haveria mais ninguém para aconselhar o povo de Israel. E se não houvesse rei, não haveria ninguém para julgar, porque normalmente os reis não só exerciam o papel de liderar o povo, mas eles exerciam o papel de julgar o povo, né? O povo ia lá, levava a causa e ele julgava o povo, né? Mas conforme no livro de Oséias vem falando que Deus estaria virando as costas para eles pela desobediência, e agora no versículo 6 do capítulo 4 Deus fala que ele estaria tirando o sacerdote, ele iria estar tirando também aquele que intercederia pelo povo, né, ali queimando o sacrifício e orando a Deus e pedindo a Deus perdão pelos pecados da humanidade ou do povo. Então, ou seja, Deus estava falando que ele iria cessar ali o sacrifício, que ele não iria estar recebendo nada de sacerdote nenhum, porque não haveria nem sacerdote na época. Então foi o que ele falou aqui. Tudo porque o povo parou de querer conhecer a Deus. E quando a gente deixa de querer conhecer a Deus, isso se torna um perigo. Conhecer a Deus é tudo que nós estamos fazendo aqui agora, ler a Bíblia, estudar. Isso é muito importante. Então, por que o povo está sendo destruído? Porque as pessoas estão sendo destruídas, porque as pessoas estão perdendo, né, a salvação, porque as pessoas estão a cada dia passos largos, né, caindo no abismo para a perdição eterna, porque o conhecimento foi rejeitado, né? Rejeitaram o conhecimento de Deus, e Deus está falando aqui que da mesma forma que ele está sendo rejeitado, ele também estaria rejeitando a eles também. Então o profeta Oséias era um profeta que ele não estava muito se importando com o que iam dizer, com o que iam deixar de dizer. Ele não estava muito preocupado. Na verdade, quem está liderando uma igreja, quem está exercendo hoje uma função sacerdotal, né, que são os pastores, né, eles não podem, nenhum pastor pode ter medo de falar o que Deus manda falar. Ele tem que falar o que Deus manda falar, mesmo que isso custe perder alguns membros, mesmo que isso custe perder pessoas. Mas o mais importante para um sacerdote é abrir a boca para falar a verdade, do que ele se contaminar com a mentira e acabar caindo na contradição do inimigo, porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, não é outro. Então nós temos que ter esse cuidado para nós não cairmos, né, no laço do inimigo. O inimigo, ele ataca muitas pessoas nessa questão do conhecimento. Se faltar conhecimento,
na vida de alguém, se a pessoa não buscar conhecimento, a pessoa vai desfalecer na fé, a pessoa perde a esperança e a fé vai esmurecendo, e quando for ver, né, eu sei o que eu estou falando porque eu já fui desviado. Então é dessa forma que o diabo age. É quando a gente não tem mais interesse de estar numa escola dominical, é quando a gente não quer, quando o pastor está pregando lá, a gente não quer ouvir. Já teve ocasiões que eu ficava em igreja e eu não me ligava muito, não ficava ligado em pregação, né? E isso foi fazendo eu morrer espiritualmente, porque o alimento espiritual para a nossa alma que está dentro deste corpo aqui, né? É através do nosso alimento espiritual, é através da palavra. É através da palavra, tá entendendo? Jesus, quando senta, né, do lado daquele poço lá de Jacó, né, e aquela mulher, né, samaritana foi lá retirar água do poço e ele pede água para beber, foi uma estratégia dele para que ela viesse a pedir a ele água de beber, tanto que ele chega depois e fala: se você me pedir água, eu te darei uma água que jorre para a vida eterna. Jesus estava se referindo à palavra. Jesus estava se referindo ao que nós temos hoje nas nossas mãos. Isso é algo que nós temos que valorizar. Não importa quem venha ler a Bíblia e falar ao contrário. É por isso que eu sempre digo: olhe o que está sendo falado, leia, acompanhe a leitura. Por quê? Porque se nós acompanharmos a leitura e vermos se realmente está escrito, nós não seremos enganados. Agora, eu não vou negociar, eu não posso me contaminar e negociar e querer dar jeitinho de modificar a Bíblia. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho esta autoridade, eu não sou Deus para isso. Se o próprio Deus, que é santo e é o dono da própria palavra, ele mesmo disse que ele não volta atrás com a palavra dele, quem somos nós, meros humanos, para querer modificar alguma coisa na Bíblia? Então, irmãos, é de suma importância nós não cairmos no engano, porque as pessoas estão se desfalecendo, estão indo para o mundo, as pessoas estão se perdendo no mundo porque não querem buscar conhecimento. É mais fácil buscar dinheiro. Vamos ganhar, quer ganhar 100 mil reais agora? Você tem que fazer isso, isso e isso, aceita na hora. Hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas, não vou dizer todas, estão voltadas para o dinheiro, estão voltadas para esse mundo, estão mais ligadas ao mundo atual, às suas necessidades atuais, do que à necessidade espiritual. E o que nós estamos fazendo hoje é cuidando do nosso espiritual. Por isso, eu louvo a Deus por você estar nos acompanhando nesse estudo. Então, Oséias, ele foi um profeta que ele não tinha medo. Oséias tinha familiares no meio do povo de Israel, mas isso não impediu ele de cumprir o que Deus mandou ele falar. Vocês viraram as costas para mim, vocês não estão mais comigo. Vocês acham que estão, mas vocês estão distantes. E é isso que Deus fala através do profeta. E o que eu me identifico muito com Oséias, eu, Bruno, me identifico muito com Oséias, por quê? Porque muitas das minhas pregações, ela sempre está em despertamento. As minhas pregações, normalmente, quando Deus me dá alguma mensagem, Deus não me dá muita mensagem para eu, tipo assim, benção, é vitória. Dificilmente são mensagens assim. Dificilmente, muito difícil. O que Deus me entrega são mensagens de alerta, para alertar o ser humano que existe um inferno, que existe um lugar que o fogo não apaga, que existe um lugar que, se a pessoa cair lá, não tem mais jeito, não tem mais volta, entendeu? A nossa oportunidade é agora, é o hoje, de nós escrevermos a nossa história e ficarmos ligados em como Deus fala com nós, como Deus ele nos alerta, e ele nos alertou muito através desse profeta. Esse profeta aqui, segundo a análise aqui do capítulo 3, por exemplo, vou dar aqui uma dica aqui, capítulo 3, verso 5, fala assim: depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei.
temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Então, o que o profeta está falando aqui por intermédio de Deus? O profeta está dizendo aqui, ele já está sinalizando, inclusive alguns teólogos usam esse texto aqui e usam de forma bem apropriada, de forma certa, né? O texto já sinaliza que Oséias, ele foi um profeta que existiu antes de Davi. Davi foi rei de Israel. Então aqui já está sinalizando que o profeta Oséias foi um profeta bem antes, muito antes de Davi. Por quê? Veja bem o porquê. Não é só por causa dessa palavra aqui não, que isso aqui sinaliza isso sim. Mas se nós voltarmos aqui no capítulo 1, a Bíblia diz no versículo 1 que nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, Jeroboão, tá certo? Foi o tempo em que o profeta Oséias esteve na terra. Então, nós podemos dizer, através do capítulo 1, versos número 1, a sinalização do período em que o profeta Oséias existiu. Jeroboão é aquele rei lá de 1 Reis, para quem não lembra, né, que o profeta desconhecido foi lá e profetizou contra ele, né, e a mão do rei ficou paralisada. Vocês lembram dessa história? Então, Jeroboão era esse rei. E aí o que acontece? A Bíblia diz que naquele tempo, não era Davi. Davi não existia naquela época. Né? Davi não existia naquela época. Então, o que acontece? O profeta Oséias, ele veio antes, né? Ele existiu bem antes, embora o livro dele esteja bem depois, né? Isso porque os homens fizeram dessa forma, colocaram nessa ordem aqui, para organizar na questão aqui de profetas maiores e menores, tanto que quando acaba Daniel, né, aí vem o livro de Oséias depois de Daniel. Então eu já estou até aqui já sinalizando uma forma da gente procurar a Bíblia mais rápido, né? Acabou o livro dos profetas maiores, Daniel, entra Oséias, é o próximo livro. Então a gente já sabe se localizar. Então por isso eles fizeram isso, mas na verdade Oséias existiu muito antes de Davi. Por que ele existiu antes de Davi, pastor? Porque no capítulo 3, verso 5, ele profetiza dizendo que nos dias do rei Davi, o povo vai se arrepender e o povo voltará a buscar aos Deus Todo-Poderoso. E de fato foi isso que aconteceu. O povo voltou a buscar a Deus através do rei Davi. Através da dedicação de Davi, o povo voltou a se sujeitar a Deus. Então isso é muito importante nós falarmos sobre o profeta Oséias. O profeta Oséias falou muito de juízo, né? Ele foi um profeta que falou muito de juízo. E isso às vezes é meio duro, né? A gente fica ouvindo, né? Juízo, toda hora juízo. E o povo ficava meio que, tipo assim, o povo já não tinha conhecimento. Mas imagina ouvindo isso, né? Sem conhecimento e ouvindo palavras de juízo. Por exemplo, verso de número 14 do capítulo 4 diz assim: eu vos castigarei, vós filhos, quando se prostituírem, nem vossas noras quanto adulterarem. Porque eles mesmo com as prostitutas se desviam, e as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Então olha o que Deus está falando. Transtornado pelo quê e por quê? Deus fala isso através do profeta Oséias para o povo de Israel. Por quê? Porque o povo estava tanto no engano. O que é prostituição hoje na Bíblia, irmãos? A prostituição aqui está falando de prostituir o próprio corpo, né? Meretriz é aquela que está com várias pessoas, se deitando com várias pessoas. Mas a prostituição em si, relacionada por Deus aqui, é quando o povo começa a distorcer a Bíblia, quando o povo começa a querer fazer de Deus como é que eu posso dizer? Fazer de Deus um fantoche seu pessoal, ou seja, ou Deus faz o que eu quero,
ou eu não faço a vontade dele. Então era mais ou menos assim. Então o povo se prostituía, o povo, mesmo se prostituindo, o povo estava oferecendo sacrifício, né? Queria adorar a Deus, mas não tinha condição de adorar a Deus porque estava se prostituindo. E nós, hoje em dia, muitos não precisam deitar com várias pessoas. Hoje a prostituição, o diabo usa um tipo de prostituição totalmente diferente. Qual é a prostituição que o diabo mais usa hoje? É você distorcer a Bíblia. É você usar a Bíblia, né, como argumento para justificar erro, né? O seu próprio, às vezes, o próprio erro, o próprio ego, para justificar o seu erro. Não, a Bíblia não é usada para isso. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, por isso a gente tem que ter cuidado quando for mencionar a Bíblia. Cuidado ao falar da Bíblia, porque quando a gente abre a Bíblia para ler, a gente está ouvindo Deus falar. E aí é que está um engano da prostituição, que às vezes a gente fala uma coisa que Deus não falou. Às vezes a gente diz algo que Deus não falou. E isso é errado, porque isso é prostituir, isso é errado, isso é contaminar. Então a gente está contaminando várias pessoas com entendimento de engano. E isso é algo que é abominável aos olhos de Deus. E Deus estava usando Oséias para justamente trazer o povo de volta, para resgatar esse povo, né, e fazer com que o povo viesse a estar na sua presença de verdade. Então, Deus declara o juízo através dele, Deus exorta através de Oséias, Deus ele faz com que Oséias fale sobre o arrependimento, a necessidade do arrependimento no capítulo de número 6, né? Houve uma repreensão ao povo, capítulo 7, fazendo um resumo aqui, né? Através do capítulo 7, nós vemos aqui que Oséias, ele fala com o povo para se arrepender, né? E repreende o povo. Então Deus, ele todo o tempo está usando Oséias para advertir o povo concernente aos seus pecados. Então Oséias, ele foi muito usado nisso, para alertar o povo, para abrir os olhos do povo e fazer com que o povo viesse a se arrepender dos seus maus caminhos e se voltar para Deus. Amém? Pai do Senhor, Obreira Maria, só vitória. Então, uma outra questão aqui também, né, que eu queria tá falando, né, o livro de Oséias, né, foi escrito cerca de 760 antes de Cristo, né? 760 anos antes de Cristo. Então é um profeta, né, menor, considerado como o primeiro profeta menor da Bíblia, e que foi muito usado para profetizar contra o povo de Israel, inclusive avisando o povo que eles não teriam mais reis, não teriam mais sacerdote, não teriam mais as orações atendidas por Deus, porque Deus estava se virando contra Israel por conta da sua abominação, por conta da sua prostituição. O povo se prostituía muito, né? E isso é um fato muito real na Bíblia Sagrada. Então estou resumindo aqui rapidamente aqui, o Deus anuncia o castigo de Israel no capítulo 8, né? Para que o povo viesse a acordar, porque o castigo mais cedo ou mais tarde vai chegar. Então eu me identifico muito com Oséias por causa disso, porque Oséias não ficava dando uma mensagenzinha qualquer para o povo, não. Deus falava, ele ia lá e falava o que Deus estava falando, e pronto, acabou. Quem gostou, gostou, quem não gostou, sai de perto. E era mais ou menos assim com Oséias, e Oséias não tinha medo de perder ninguém, não. Familiar, amigo, parente, ele falava mesmo. Então o ofício de um profeta é sempre visando a vontade de Deus, né? Beth acabou? A Beth? Que Beth, dona Maria? Eita glória. Acho que a bateria acabou, né, que ela tá falando. Tá na benção, dona Maria, fica tranquilo. Saiu Beth aqui, é o teclado. Aleluia. Então, irmãos, é muito interessante esse estudo, né, sobre os profetas menores, né? Nete, tá, entendi, Beth. Amém. Tá na benção, dona Maria. Só vitória. Então, irmãos, em nome de Jesus, é muito importante nós termos isso. Acabou que eu acabei falando tudo sobre Oséias, né? A ira de Deus, né?
a ingratidão, ou seja, a ingratidão, quando o capítulo 13 fala de ingratidão, me lembra de tudo aquilo que Deus fez e na verdade o povo não reconheceu o que Deus fez e o povo achou que foi mérito deles mesmo, tudo foi por mérito deles mesmo e isso Deus vê como uma afronta. É por isso que é um perigo a gente às vezes ser ingrato, né? Diante de Deus e achar que a gente tem tudo, achar que a gente é alguma coisa e na verdade a gente não é nada e a gente é dependente dele. Essa é a grande realidade. Então Deus não suporta a soberba é um perigo. Então por isso Oséias é usado por Deus para falar no capítulo 13 a respeito da ingratidão. Anuncia a ira de Deus e fala-se ao mesmo tempo da ingratidão do povo para com Deus, por não reconhecerem o quanto Deus tem sido misericordioso na vida deles. Ou seja, se Deus não desse livramento aos pais desse povo que estava ali na época de Oséias, aquele povo não existiria. Então o povo para, às vezes não analisa e não pensa, caramba, se eu cheguei aqui hoje, se eu estou aqui hoje, se eu estou respirando hoje, se eu estou vendo hoje, se eu estou nesse planeta hoje, é porque Deus deu muito livramento aos meus antepassados, Deus, guardou muito minha família, Deus me honrou profundamente, morreu tanta gente, morreu tanto parente, morreu gente tanto próxima de mim, mas eu estou aqui, Deus teve misericórdia da minha alma, da minha vida, Deus acredita em mim, Deus sabe da minha capacidade, então isso é gratidão. Mas a ingratidão está em não reconhecer, né, a não reconhecer tudo que Deus tem feito na vida do ser humano. Então, o profeta Oséias, ele foi um camarada que muita gente não gostou muito, né? Muita gente não gostou muito. A paz do Senhor, Giovanni, Rayane americano, Deus abençoe. Então, o que acontece, irmãos? Deus é tão bom que Deus, se Deus não fosse bom, Deus não enviaria pessoas para nos alertar de como nós temos que nos portar, como é a forma certa de caminhar, como é que a gente deve se basear na Bíblia, como a gente tem que observar a palavra do Senhor. Então, em tudo isso, né, a gente tem que ser grato, né? A gente tem que ser grato, porque Deus usou tantos profetas, meus irmãos, ao todo aqui, os profetas menores, para quem não sabe, são 12 profetas menores, tá? E 4 profetas maiores. Nós já falamos dos 4, que é Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Agora nós estamos em Oséias e vamos para Joel. E eu estou falando na ordem, tá, irmãos? Que aí vocês já vão memorizando, porque fica fácil vocês abrir a Bíblia, né? Ou seja, por exemplo, qual foi o último profeta maior? Daniel, certo? Daniel, o último profeta maior. Aí, depois do profeta maior, começam os profetas menores, não é isso? Beleza, começam os profetas menores. E quem é o primeiro profeta menor que o pastor está falando? Oséias. Então, depois de Daniel, do livro de Daniel, vem Oséias. Então, isso é algo que já fica na memória, já fica guardado aí, fica fácil para achar na Bíblia, rapidinho, entendeu? É tudo vizinho. Dos 4 maiores, profetas maiores, é um vizinho do outro, né? Daniel, vamos falar na ordem decrescente, né? Da ordem do menor para o maior, né? Aí a gente vai falar aqui Daniel, não é isso? Ezequiel, Jeremias, Isaías, né? Então, Isaías é vizinho de quem? Isaías é vizinho de Jeremias. Jeremias, vizinho de Ezequiel, e Ezequiel, vizinho de Daniel. Então, fica fácil. Daniel é vizinho de quem? Oséias. E Oséias é vizinho de Joel, e assim sucessivamente a gente vai memorizando os profetas maiores e menores. Então, menores tem 12, né? Somando com mais 4, dá 16 profetas no total. Mas além desses 16, nós vamos falar de muitos outros profetas da Bíblia, do Velho e do Novo Testamento, que não está dentro dessa qualificação de profetas maiores e menores, porque eles não têm livros próprios, tá, irmãos? Não tem livros próprios, mas eles não deixaram de ser profetas. Vocês sabem de quem eu estou falando, né? É profeta desconhecido, nós vamos falar dele, nós vamos falar do profeta Eliseu, Elias, né? Nós vamos falar de vários profetas, inclusive no Novo Testamento tem profeta também, nós vamos falar também, né?
Então são 5. 5 o quê, irmã? Não entendi. Profetas maiores são 4. Maiores são 4. 4. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. 4. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. 4. Tá bom? Maiores são 4. Então já vai memorizando que gincana bíblica, quando acontecer gincana bíblica, eu quero todo mundo afiado, né? Todo mundo atento e ligados, porque vai ser bênção, tá? Eu vou perguntar, vai ter essas perguntas, né? Profetas menores são quanto? Aí vocês vão falar 12, é só lembrar dos 12 apóstolos. Até porque os 12 profetas menores, que são os profetas escritores, ou seja, profetas escritores são aqueles que têm livros próprios, tá, irmãos? Livros próprios na Bíblia. Então, profetas escritores total são 16 profetas escritores, né? Se eu for perguntar quantos profetas escritores existem na Bíblia, aí vocês vão dizer 16. Quantos profetas menores tem na Bíblia? Vocês vão dizer 12. 12 menores, que é o que nós estamos estudando agora. Quantos maiores tem? 4. Entendeu? E aí nós vamos falar dos profetas proféticos, né, que só profetizaram, né, não tiveram livros próprios, aí vai ser outra coisa. Mas para não embolar o entendimento de vocês, por enquanto é só isso, tá bom? Em nome de Jesus. Então, a próxima live vai ser sobre o profeta Joel, né? Vai ser bênção pura. Peço que você compartilhe a live, peço que você curta, né? A gente tem visto aí, né, que não estão curtindo a live. Curta a live para ajudar, irmãos. Tem várias lives nossas aí, para quem não sabe, que atingiu aí 400 e poucas pessoas assistindo, tá? Não foi no ao vivo, não. Assistiram depois, né? Nós temos como é que se diz? O Facebook nos dá ali embaixo do vídeo a quantidade de pessoas que assistiram, né, os nossos vídeos, e está sendo bênção. Muitas pessoas, inclusive teólogos, pessoas, né, que eu andei vendo ali, quem é que tem ido e tem ido lá no perfil para ver, são pessoas que eu estou vendo que tem conhecimento, que gostou do vídeo e assistiu e gostou, e até curtiram. Então peço a vocês que curtam, porque quanto mais curtir, quanto mais compartilhar, mais pessoas serão alcançadas, né? As pessoas hoje estão morrendo porque não tem entendimento, não conhecem a palavra, mas é muito bom a gente conhecer os profetas maiores e menores, né? Para a honra e glória do nome do Senhor. Vou estar orando. A irmã Rosângela, deixa eu ver aqui o nome dela, Rosana, ela na outra live ela pediu oração, né? Eu vou estar orando por ela, porque quando ela pediu oração, eu acho que eu estava com o microfone distante da tela, né? Como é que se diz? Eu estava distante da tela do telefone, então não deu para ver a mensagem dela, mas eu vou orar agora, né? E eu peço que você ore comigo, né? Em nome de Jesus. Aqui respondendo a Maria aqui, glória a Deus, só vitória, né? Deus abençoe a todos aí. Vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, entrego nas tuas mãos a tua filha Rosana, Senhor. Tu conhece o coração da tua filha, o deitar, o levantar, conhece todas as necessidades. Eu peço que o Senhor toque, Senhor, na vida sentimental da tua filha. Pai querido, que o Senhor possa continuar abençoando ela, que o Senhor prepare o caminho, que o Senhor dê a vitória, que o Senhor seja com ela, que ela seja sempre alegre, que ela seja uma pessoa sempre descontraída, para a honra e a glória e louvor do teu nome, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E eu creio, Senhor, que a tua filha, meu Pai,
será muito mais abençoada do que ela já é. Por isso eu entrego toda a parentela dela nas tuas mãos, entrego aqui a obreira Maria, entrego a Dona Maria nas tuas mãos, Senhor, entrego ao Pai amado Giovanni, a Rayane nas tuas mãos, abençoa cada dia esse casamento, dá a vitória, Senhor, que o teu nome seja glorificado e que nós nunca venhamos a deixar, Senhor, de buscar conhecimento, de nos aprimorarmos, de conhecer mais a tua palavra. Essas bênçãos e vitórias eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? A paz do Senhor a todos. Deus abençoe. A net é normal, né? A internet cair, né? Mas amém. Obrigado, Dona Fátima, pela presença também. Obreira Maria. A irmã Rosana deve ter tido problema na internet também, porque ela sempre participa com a gente. Deus abençoe também. Obrigado. Que Deus seja exaltado na vida de vocês, que vocês sempre continuem assim, buscando conhecimento da palavra do Senhor. Amém?